Os donos do tempo. As 7 profecias maias, terceira parte. Novamente nos reunimos para escutar os ecos das vozes dos maias. Eles nos falam de um caminho para assumir a vida e as decisões de maneira consciente. Eles viveram sem fronteiras, sem limites nem propriedades, somente em busca do bem comum. Desapareceram misteriosamente no ano 830 d.C., de uma maneira ainda não explicada cientificamente. No clímax de sua civilização, não pretendiam ter a resposta para todas as perguntas do mundo. Queriam simplesmente viver em sincronismo com a natureza e com a mente aberta para o cosmos. Com a primeira profecia, eles nos tornam conscientes de que não somos rodas soltas no universo e que ele tem ritmos que começam e terminam. Com a segunda profecia, eles nos entregam um espelho para refletir nossas relações. As relações que temos com nós mesmos e as que temos com os outros. Na terceira profecia, o que devemos analisar é nossa relação como indivíduos e como espécie no planeta onde vivemos. Acompanhe-nos para unir os elementos que normalmente vemos soltos, para transformá-los em uma força geradora de consciência, abundância e prosperidade. Na primeira profecia, os maias afirmam que o universo tem ciclos, períodos de tempo que começam e terminam como o dia e a noite. Que nós nos encontramos atualmente no final de um ciclo, em um período de transformação, chamado o Tempo do Não-Tempo, que terminará no sábado, 22 de dezembro do ano 2012, e mudará por completo o planeta e a humanidade. Afirmam que o sistema solar se desloca em uma elipse que o afasta do centro da galáxia, de onde recebe a cada 5.125 anos um raio sincronizador. É como o pulsar constante do coração da galáxia. Palpita para sincronizar todos os seres vivos do universo e aumentar periodicamente seu nível de vibração, conduzindo-os a uma maior harmonia. Previram que na quarta-feira, 11 de agosto de 1999, a Lua eclipsaria o Sol e os planetas do Sistema Solar iriam se alinhar para refletir sua energia para a Terra, acelerando o processo de transformação. Na segunda profecia, os maias dizem que, ao aumentar a frequência de vibração do planeta, nossas células, que também vibram permanentemente, procurariam sincronizar-se harmonicamente com o novo ritmo de vibração. As células procuram equilibrar-se com o planeta, produzindo enormes mudanças no comportamento. O ser humano enfrentará seus medos, suas angústias, todas as baixas vibrações para curá-las e poder assim vibrar mais alto com o planeta e com o universo. O medo, o ódio, a agressão e a intolerância produzem vibrações baixas. O amor, a compreensão e o respeito por tudo que existe produzem vibrações altas. O comportamento do ser humano pode diminuir ou aumentar sua energia interna. Quanto menor a energia interna, maior a depressão e a escuridão. Quanto maior a energia interna, maior a paz e a felicidade. A verificação dos resultados de seu comportamento diante de qualquer fato permite saber se a atuação serviu para aumentar ou diminuir sua energia interna. Se o ser humano alterou sua paz, é que agiu sem respeito pelos outros, seguramente desde a inconsciência, diminuindo sua energia vital e produzindo um estado de vibração baixa. Se ele se sente bem, é que agiu com compreensão e respeito, valorizando e agradecendo o acontecimento como uma oportunidade para aprender sobre a vida. Em outras palavras, agiu com sabedoria, aumentando sua energia vital e produzindo um estado de vibração alta. A segunda profecia diz que nós nos encontramos no grande salão dos espelhos,
no tempo em que cada ser humano é seu próprio juiz. É sua última oportunidade para aprender sobre nosso comportamento e mudar. A terceira profecia diz que uma onda de calor aumentará a temperatura do planeta, produzindo mudanças climáticas, geológicas e sociais, em uma magnitude sem precedentes e a uma velocidade assombrosa. Os maias dizem que o aumento da temperatura se dará pela combinação de vários fatores, alguns deles gerados pelo ser humano, que em sua falta de sincronismo com a natureza, só pode produzir processos de autodestruição. Outros fatores serão gerados pelo Sol, que ao acelerar sua atividade pelo aumento de sua vibração, produz mais irradiação, aumentando a temperatura do planeta. Cada um de nós, de uma forma ou de outra, ajudou a desflorestar o planeta ou a contaminá-lo. Com os nossos automóveis, jogando lixo nas ruas ou nos parques públicos, contribuindo para que o clima da Terra se volte contra nós. As mudanças já estão ocorrendo, mas como estão acontecendo muito lentamente, nós nos adaptamos a elas e nem as percebemos. O processo global de industrialização que teve lugar no século XX contaminou dramaticamente a atmosfera com suas emissões de gases tóxicos. A chamada chuva ácida, um subproduto da queima de carvão ou derivados do petróleo e das emissões de sulfetos e óxidos de nitrogênio na indústria, tem lugar no mundo todo e concentra-se nas áreas urbanas. Corrói os monumentos e pontos, destrói a pintura externa, mata os bosques, causa danos à vida marinha e aos solos cultivados, transforma a água potável em tóxica e reduz a visibilidade. As chaminés contaminantes de milhares de fábricas, indiferentes ao dano que provocam, modificaram as temporadas de chuvas, as estações e o clima. Em milhões de lugares do planeta, ainda se cozinha com carvão e lenha, criando fogueiras que emitem grandes quantidades de fumaça, cinzas, vapor de água e gás carbônico. Tudo isso deu lugar ao aparecimento do efeito estufa, pois as concentrações de partículas de carbono que queimam flutuando na atmosfera reagem quimicamente com os bióxidos, aumentando a sujeira e a temperatura. O ar que respiramos está cheio de partículas de monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e de metano. Produtos resultantes da combustão de gasolina nos motores de milhões de veículos e de milhares de usinas térmicas de geração de eletricidade. A depredação de selvas para transformá-las em terras de cultivo ou para ampliar as cidades transformou-se em uma prática comum. Os bosques que purificam o ar ao transformar o gás carbônico em oxigênio são incendiados. O ser humano não é consciente do mal que está causando ao planeta, nem que é preciso plantar para repor a vegetação que consome. O planeta transformou-se em um grande depósito de lixo. Enviamos contêineres com resíduos radioativos para o fundo do mar. Carregamos navios inteiros com resíduos não degradáveis. Todos esses processos alteram a camada de ozônio na atmosfera, um elemento que pode ser benéfico ou prejudicial, dependendo da altura em que se encontre. O ozônio, que está na parte alta da atmosfera, entre 10 e 50 quilômetros sobre a superfície da Terra, é bom. Ali encontramos 90% do ozônio. É um gás cujas moléculas têm 3 átomos de oxigênio. Uma quinta parte do ar é composta por oxigênio. Suas moléculas absorvem a radiação ultravioleta do Sol e, graças à reação produzida por sua energia, é produzido o ozônio. A essa altura, o ozônio é benéfico e tem 2 funções de suma importância para a vida na Terra. A primeira é que sua produção absorve os letais raios ultravioletas do Sol, protegendo os sistemas ecológicos da Terra. A segunda é que, ao combinar-se naturalmente com o hidrogênio que chega à atmosfera como água evaporada, transforma-se em um poderoso bactericida, que assegura a salubridade do ar. No entanto, desde a superfície da Terra até os 10 quilômetros de altura, encontramos os restantes 10% de ozônio,
que, devido aos processos contaminantes do ser humano, transformou-se em algo perigoso. Normalmente, esse ozônio era regulado pela natureza. Era gerado e desaparecia imediatamente ao reagir quimicamente graças à luz do sol com o ar. O ser humano alterou esse processo natural ao encher a atmosfera de partículas suspensas de aerossóis, fumaça, carbono e gases tóxicos, produzindo reações fotoquímicas incontroladas. A natureza não esperava o aparecimento das partículas de clorofluorcarbono utilizadas na fabricação de aerossóis que permanecem flutuando no ar. Isso aumentou a níveis alarmantes o ozônio a baixa altura na atmosfera, transformando-o em poluição, no que chamamos de smog. Em altas concentrações no ar, é ruim para o ser humano. Produz irritação nas mucosas, dor de cabeça, diminui a atividade física, reduz nossa resistência às infecções e aumenta as doenças respiratórias. Afeta os elementos, acelera a cristalização da borracha, descolore as telas, os tecidos e as obras de arte. Diminui a resistência às infecções, aumenta as doenças respiratórias. Prejudica a natureza, produz danos às folhas das plantas, eliminando sua capacidade de realizar a fotossíntese e a produção de oxigênio. O ser humano, ao respirar, inala ar e exala gás carbônico. A vegetação normalmente absorve os raios luminosos e transforma, com sua energia, o gás carbônico em açúcares, amidos, celulose e no oxigênio que respiramos. Devido a todas essas mudanças na camada de ozônio, muitos dos grandes bosques do planeta encontram-se enfermos. Foi diminuída sua capacidade de crescimento e eles perderam sua folhagem. Existem plantas como a do fumo que são indicadoras da presença do ozônio no ar, já que suas folhas são sumamente sensíveis ao ozônio e queimam-se com sua presença. Na alta atmosfera, sobre a Antártida, apareceram durante algumas semanas de outubro de 1999 enormes buracos na camada de ozônio. Esse é um fenômeno que cresce ano a ano. A gravidade é que, ao permitir a passagem de raios ultravioletas, aumenta a incidência de câncer de pele, inibe o processo de fotossíntese nas plantas e cria mutações genéticas indesejáveis. Tudo isso provocou um aumento na temperatura do planeta. Os maias deixaram escrito que, a partir do eclipse de 1999, o processo iria ser acelerado. Cientistas britânicos declararam que 1997 foi o ano mais quente de que se tem registro. Especialistas em clima dos Estados Unidos declararam que janeiro e fevereiro de 1998 foram os meses mais quentes e úmidos dos últimos 100 anos. As variações climáticas, consequência das atividades danosas do ser humano e das mudanças no comportamento do Sol, produzem uma alteração nas chuvas. Diminui sua quantidade, intensidade e regularidade. O aumento da temperatura produzirá fortes ventos, furacões e tufões. Os furacões são tormentas gigantescas e violentas, um redemoinho de destruição e morte. São chamados de furacão em homenagem ao deus do mal dos aborígenes do Caribe. O furacão Mitch e os fenômenos associados ao El Niño são evidências da tendência para os grandes desastres causados pelo clima. O sistema hídrico é fundamental, pois 70% da superfície da Terra é coberta por água. Com o aumento da temperatura, diminuirá a umidade relativa do ambiente, o que trará como consequência menos nuvens no céu e maior exposição ao sol, agravando assim o problema. Assim será evaporada a água dos solos, produzindo-se grandes secas e muitos incêndios florestais em todo o planeta. A falta de água produzirá graves inconvenientes em toda a vegetação, reduzindo seu crescimento e diminuindo consideravelmente o tamanho das colheitas. Ao reduzir-se a quantidade de água da chuva, diminuirá também o fluxo dos açudes e lagos, criando sérios problemas a toda a fauna da Terra. Tudo isso causará um forte impacto na economia. Haverá desabastecimento e muitos produtos que dependem do clima, como a água, as folhagens, os cereais, o pescado e a geração de energia elétrica, terão aumentos vertiginosos de preço. Serão épocas de racionamento de eletricidade, de fome e descontentamento social. Aumentará o número de pragas e insetos e as doenças tropicais como a malária.
O comportamento do ser humano será crucial para suportar o aumento geral da temperatura causada por sua própria conduta inconsciente e depredadora. A terceira profecia diz que o Sol aumentará a quantidade e a intensidade das erupções solares. Isso também contribuirá para produzir um aumento na temperatura do planeta. Os maias estudaram principalmente o comportamento do Sol. Sabiam que ele produz a luz e os ciclos que possibilitam a vida na Terra. Seus estudos são a base de suas profecias sobre os tempos em que vivemos e baseiam-se em mudanças solares. Na atualidade, os cientistas têm vários satélites dedicados exclusivamente ao estudo do Sol, uma das 100 bilhões de estrelas de nossa galáxia. O Sol tem ciclos que mudam seus níveis de atividade a cada 11 anos. Ele gira sobre seu eixo uma vez a cada 27 dias. Hoje sabemos que nosso Sol tem 99,8% da massa do Sistema Solar. Não é um corpo sólido como a Terra, mas é composto principalmente de gases. 75% do Sol é de hidrogênio, que se transforma permanentemente em hélio através de uma reação de fusão nuclear, com temperaturas muito elevadas em seu núcleo. Ao fazer isso, ele produz uma enorme quantidade de energia em forma de radiações e partículas que são irradiadas para fora, para sua superfície, para o Sistema Solar. Emite radiações de ondas curtas como os raios X, os raios ultravioletas, a luz visível e a radiação infravermelha produtora de calor. Gera também partículas de plasma de hidrogênio e hélio, chamadas de vento solar. Saem disparadas em forma de jatos, como os que produzem os aspersores de água. A luz, o calor e o vento solar vêm para a Terra. O planeta tem ao seu redor um campo de força magnético, um escudo de proteção de forma esférica que é 3 vezes o seu tamanho. Esse escudo, chamado magnetosfera, contém a atmosfera do planeta. Em sua parte mais alta encontra-se a ionosfera, onde o oxigênio e o nitrogênio que respiramos interagem com as partículas de hélio e hidrogênio que chegam com o vento solar. Ali se produz o ozônio, na reação com os raios ultravioletas. Estas partículas de vento solar trazem uma energia contida em seus elétrons de várias centenas de volts, que carregam eletricamente a atmosfera do planeta na ionosfera. Às vezes aparecem manchas solares na superfície do Sol. São regiões com campos magnéticos muito fortes, que produzem fortes explosões de plasma no Sol. Essas explosões irradiam para a Terra labaredas com uma força de milhares de bombas de hidrogênio, quantidades incomuns de luz, calor e partículas de vento solar de alta energia. A atmosfera recebe a carga dessa energia incomum, ocasionando tormentas elétricas. Os raios produzem danos aos transformadores das redes que levam a eletricidade a nossas casas, ocasionando perdas de informações nos sistemas informáticos. O vento solar causa danos aos componentes eletrônicos ou aos painéis solares dos satélites, ocasionando interrupções nas comunicações e nos sistemas de posicionamento e de navegação. Os maias tiveram sua mente aberta sempre para o cosmos. Sua religião foi eminentemente astronômica. Entenderam que o ser humano não é mais que uma projeção de energia e que sem energia não existe matéria. Descobriram que essa energia depende do Sol, que todo ser vivente, animal, vegetal ou mineral não pode existir sem a força invisível do Sol. Quando falta a luz do Sol, a vida se faz lenta. Por esse motivo, dormimos quando ele não está presente. Descobriram também que a energia se move em ciclos e que o ciclo básico depende do giro da Terra sobre seu eixo e da posição ao redor do Sol. Em sua busca para explorar e aumentar a energia interna, concentraram-se no aparecimento do Sol no horizonte pelo leste e seu desaparecimento pelo oeste,
definindo-as como as manifestações mais importantes da dependência humana da fonte de energia. Definiram seu conceito do espaço partindo desse movimento básico. Simbolizaram as 4 direções cardinais: a esfera terrestre no centro e sobre ela a esfera celeste, o domínio de Kinit Ahau. 4 direções cardinais que também se encontram manifestadas nos braços e pernas, que definem o espaço onde se move nossa energia interna. Manifestam-se também nos elementos básicos que se encontravam a seu redor: o fogo, a água, o ar e a terra. Criaram assim um espaço vital em nível planetário, onde a Terra sempre existe, movendo-se ao redor do Sol. Descobriram que esse espaço tinha 4 pontos definidos pelas posições extremas desse movimento. Os maias descobriram os equinócios, 4 únicos dias de equidade por ano, em que a duração do dia é igual à da noite. Os solstícios, 4 únicos dias por ano, em que o Sol sai exatamente no mesmo lugar do dia anterior, sem modificação. Durante os outros 263 dias, o Sol sempre sai mais adiante que no dia anterior e avança em seu percurso eclíptico. Entre o equinócio de verão, de 21 a 22 de março, o solstício de verão, de 20 a 21 de junho, e equinócio de inverno, de 22 a 23 de setembro, e o solstício de inverno, de 21 a 22 de dezembro, encontram-se os 4 cantos do espaço maia. São os cantos que definem as 4 estações climáticas do planeta, que mudam fundamentalmente a radiação recebida pelo Sol, acelerando ou retardando o crescimento de todos os seres. Primavera, verão, outono e inverno, as manifestações mais evidentes da incidência da energia do Sol sobre a vida em nosso planeta. Mas os maias chegaram à conclusão de que nem todas as coisas têm as mesmas propriedades, apesar de estarem todas expostas à mesma luz do Sol. Descobriram que o Sol não é a única influência energética. A Lua reflete a luz do Sol, influindo com sua força de atração todos os fluidos no planeta. Eleva as águas e volta a baixá-las suavemente. Os maias notaram que suas fases agem sobre os estados de crescimento. Descobriram que todos os planetas, através de seus movimentos, têm influência sobre nós. Tomam a energia de que necessitam do Sol e irradiam o que sobra para o espaço. Como uma pedra que exposta ao Sol irradia calor a seu redor. As posições dos planetas são muito importantes. Provocam a maré alta e a maré baixa, determinam as temporadas, as tormentas úmidas, a temperatura terrestre e influem nas águas doces e salgadas. O sistema solar, em sua elipse de 26 mil anos, que o afasta e aproxima do centro da galáxia, gira ao redor de Alcion, o Sol central da constelação das Pleiades. Esse movimento é conhecido pelos cientistas com o nome da precessão dos equinócios. Esta constelação era de suma importância para os maias, tanto que uma de suas estrelas tem seu nome. Na mitologia grega, as Pleiades eram 7 irmãs, filhas de Atlas e Pleione, pelas quais Orion, o caçador gigante, se apaixonou e vivia a persegui-las. Seus nomes eram Electra, Maia, Taigeta, Alcion, Selaeno, Astérope e Mérope. Zeus, para ajudá-las a escapar, transformou-as em pombas. Elas voaram e transformaram-se no conjunto de estrelas da constelação de Tauro, o Touro. Os maias descobriram em seus estudos que existem campos energéticos ao redor de todos os seres vivos que são afetados por esses ciclos de energia e movimento. O homem maia abriu sua mente para o cosmos e conectou seu coração desde a Terra com o nosso Sol, e dali com Alcion, nas Pleiades.
para chegar a Rumabku, no centro da galáxia. Assim se move a energia conscientemente. Os maias também descobriram que há locais geográficos que facilitam a conexão consciente com o universo, onde se movem redemoinhos de energia. Na atualidade, podemos verificar que em todos os corpos esféricos planetários entre os 19 e 20 graus de latitude sul e norte, apresentam-se no plano físico fenômenos que expressam a passagem de energia. Vejamos a Lua. Aos 19,5 graus sul, em sua face oculta, aparece uma extrusão de lava chamada Mare Tsiolkovsky. Em sua parte superior está o Mare Moscoviense. No Sol, a maior quantidade de explosões ou manchas solares na coroa manifesta-se aos 20 graus de latitude sul, como nesta foto, e aos 20 graus de latitude norte. Marte tem o vulcão Olympus, o maior do sistema solar, a 19,3 graus de latitude norte. Vênus tem os vulcões ativos Alfa e Régio aos 19,5 graus de latitude. O grande ponto vermelho de Júpiter está aos 19,5 graus de latitude sul. Em Saturno, a nave Voyager fez algumas fotos das nuvens em movimento, e suas flutuações mais fortes encontram-se aos 19 graus norte e sul. Em Netuno, descobriu-se um ponto escuro aos 19,5 graus de latitude sul. A Terra tem o seu vulcão mais ativo, o Mauna Kea, no Havaí, aos 19,5 graus de latitude norte. É só uma coincidência? Valeria a pena investigar a teoria que Richard Hoagland elaborou a respeito. Vejamos o local onde viveram os maias em nosso planeta, analisando geometricamente essa localização. Um quadrado contém a esfera. Coloquemos uma linha sobre o equador a 0 graus e outra vertical a 90 graus de longitude. Vamos manter o quadrado dentro de outra circunferência. Se traçarmos dois triângulos equiláteros, veremos que suas bases vão se encontrar a 19,5 graus de latitude norte e sul. Curiosamente, aos 19,5 graus de latitude norte e 90 graus de longitude, encontra-se a pirâmide Kukulcán, no México, no centro da massa continental americana. A pirâmide de Kukulcán é uma mostra dos conhecimentos matemáticos, geométricos, astrológicos, filosóficos e religiosos dos maias. Ocupa o centro exato do espaço terrestre e é o ponto de enlace entre o espaço celeste e o inframundo. Uma pirâmide foi construída ali pelos maias no ano 430 de nossa era. E depois, no apogeu de sua civilização, cresceu sobre ela a que ainda permanece. A pirâmide é um gigantesco relógio solar. Eles a utilizavam para ajustar seus calendários. Uma confirmação do conhecimento exato dos movimentos do Sol, do sentido filosófico, cronológico e esotérico à sua religião. Permite ativar todos os centros energéticos do ser humano, os chakras, que alimentam de energia os sistemas físicos glandulares. Utilizavam sons rítmicos que ajudavam a mente a sincronizar-se com o todo, produzindo vibrações energéticas muito altas, estados de sensibilidade especial. A localização da pirâmide conecta a coluna vertebral do ser humano com o Xan-Sun, a coluna vertebral do universo, o cordão que une o homem maia com o Sol, e com o centro da galáxia, com Rumabku. Isso se conseguia sincronizando-se as duas partes do cérebro do ser humano, a parte esquerda que controla a razão, a lógica, com a parte direita que controla a intuição, a sensibilidade. Ao vibrar coletivamente, as mentes são conectadas em uma só, permitindo transcender as novas dimensões do ser. Os maias aprenderam a utilizar a mente com os dois hemisférios do cérebro, simultânea e equilibradamente, conseguindo desenvolver novos sentidos telepáticos que permitem a unidade de consciência coletiva. Uma semana depois de seu nascimento,
a criança maia começava seu primeiro processo de iniciação para a utilização eficiente do cérebro. Aprisionavam a cabeça do recém-nascido em pequenas tábuas de madeira, envolvendo-as fortemente com um tecido de algodão para produzir um estiramento dos ossos do crânio. Através disso, acomodavam e excitavam duas glândulas. Uma que se encontra na altura do centro da fronte, na altura da chamada glândula pituitária. E outra que se encontra no centro do crânio, chamada glândula pineal. Essas glândulas, trabalhando em conjunto, produzem umas substâncias que desenvolvem a clarividência, isto é, excitam o cérebro, permitindo a captação ou transmissão do pensamento. Para os hindus, essas glândulas comunicam-se diretamente com os chakras da fronte e do alto da cabeça, locais de entrada da energia do prana, do poá. Produzem também estados especiais de sensibilidade na mente, na consciência, facilitando o contato espiritual, a comunicação com as essências de todos os animais, de todas as plantas, de todos os elementos. Fazendo isso, conseguiam que os hemisférios do cérebro funcionassem de uma maneira simultânea mais efetiva. A parte esquerda lógica e racional, e a parte direita feminina e intuitiva. Quando a criança completava 20 meses, começava o segundo processo de iniciação. Da fita que ainda aprisionava sua cabeça, a mãe pendurava uma bola de copal, uma espécie de incenso sagrado, justamente entre as sobrancelhas, no centro da testa. Esse cheiro excitava as glândulas, e a necessidade de forçar a vista para ver a bola de copal no centro dos dois olhos ensinava a criança a utilizar simultaneamente os dois hemisférios cerebrais. Pesquisas atuais demonstram que nosso cérebro praticamente não utiliza sua parte direita, e quando os dois hemisférios operam em conjunto, é produzida uma maior percepção da realidade. Por exemplo, é possível ver a aura, o campo de energia que todas as pessoas emitem a seu redor, que muda de cor segundo os estados de ânimo. As imagens estereoscópicas utilizadas normalmente em livros e cartões postais não são mais que um exercício para que nosso cérebro aprenda a utilizar simultaneamente seus dois hemisférios, enquanto a pessoa se esforça para descobrir uma figura. O projeto da pirâmide de Kukulkan é baseado em proporções áureas geradas pela decomposição harmônica de uma circunferência inserida em um quadrado, de um cubo inserido em uma esfera. A pirâmide pode ser contida em um quadrado de 55 metros de lado, inserido em uma circunferência de 80 metros de diâmetro. Tem a orientação precisa de 17 graus a noroeste, para receber a luz do sol nos dias do equinócio e permitir o harmonioso jogo luminoso que simboliza a descida à terra de Kukulkan. Sua localização estratégica favorece a atração da energia do sol nos equinócios, quando os dias têm a mesma duração da noite. A luz e a sombra estão em equilíbrio. Esse é o momento em que estão dadas todas as condições energéticas e espaciais para que o ser humano dirija-se a Humabku. Em uma cerimônia com mantras rítmicos, são produzidos estados alterados da consciência, que permitem perceber a realidade de uma maneira distinta. Se o quadrado for girado 45 graus, a circunferência se divide em 8 medidas iguais que, ao unirem-se, dão surgimento a um octógono. O octógono define o tamanho e a localização em seu centro de 4 escadas de pedra, que conduzem ao templo na parte superior da pirâmide. A largura das escadas é definida por triângulos com sua base nos lados do quadrado. O lado do octógono, tomado como raio, define o tamanho da plataforma central e do templo da parte superior. Verticalmente, ela é também assombrosa. A pirâmide tem 30 metros de altura.
9 plataformas suportam um pequeno templo na parte superior que representa o nosso mundo. Sobre ele, a abóbada celeste, espaço do sol de Kinik-Ahau. As 9 plataformas representam os 9 senhores da noite, do conhecimento e do tempo. Os conhecedores de mente total do universo, os adivinhos da harmonia, seres que ensinaram os maias a entender e sentir a unidade. Eles trouxeram a saudação maia, em Lakesh Alaken, eu sou você, você é eu. Uma mostra de harmonia. Com o respeito pela liberdade do indivíduo e por suas decisões. A inclinação das 9 plataformas da pirâmide é de 51 graus e 51 minutos, ou seja, a 7ª parte da circunferência, igual à inclinação da pirâmide de Quéops. Cada escada tem 91 degraus de pedra, fazendo 364 degraus no total. E se acrescentarmos a plataforma superior, totalizamos os 365 dias do ano solar. As balaustradas das escadas, contra as quais projetam-se a luz e a sombra dos equinócios, têm ângulos de 45 graus exatos. A decoração exterior da pirâmide não foi arbitrária, mas pensada e estudada profundamente para representar simbolicamente o mais significativo de sua realidade, o tempo. A cada lado da escadaria principal, há 26 baixos relevos, ou seja, 52 painéis por fachada, que correspondem ao ciclo maia de 52 anos. Uma parte do grande ciclo de 5.200 túneis entre raios sincronizadores. 18 plataformas, 9 de cada lado da escada principal, são claros simbolismos da divisão do ano solar maia em 18 meses. 5 adornos, ou almenas, coroavam o templo na parte superior, em cada um dos 4 pontos cardeais, que produzem o simbolismo do Inal, ou mês de 20 dias. Desde o dia 16 de março, o povo maia se congregava comandado por seus senhores e pelos Ahauquines, os sacerdotes do culto solar, ao redor da pirâmide de Kukulcán. As almenas com plumas de quetzal e bandeiras engalanavam o templo no alto, símbolo de festas e do voo de Kukulcán para receber o ano novo. Começavam assim os Uayeb, os últimos 5 dias do ano, que com suas noites eram considerados nefastos. Era o tempo para cerimônias de purificação, quando se realizavam jejuns coletivos como sinal de limpeza. Na praça, diante da pirâmide, o povo dançava para equilibrar as energias masculinas e femininas, como oferenda a Sha'ak, a essência da chuva. Mantras sagrados. Palavras repetidas ritmicamente, com os nomes das essências, produziam um estado alterado de consciência coletiva. No dia 21 de março, quinto e último dia Uayeb, 21 de Exu, dia do equinócio de verão, entre 1 e 4 horas da tarde, era produzido um movimento ondulatório de luz e sombra contra a balaustrada da escada principal, que termina na cabeça da serpente. Kukulcán desce do céu, anunciando o novo ano e a época de plantio. O fenômeno de luz e sombra indica o final da seca, o momento de preparar as terras para o plantio, quando eles voltavam a escutar os cantos das aves. A primavera. Ao entardecer, por volta de 4 da tarde, eles viam o primeiro triângulo isósceles na parte superior da pirâmide, e depois, pouco a pouco, iam se formando, um a um, os 7 triângulos que formavam o corpo serpentino da pirâmide. 7 triângulos isósceles de luz, que representam os 7 chakras do corpo humano. 7 serpentes é também o nome da semente de milho. A cabeça da serpente, a um lado da escada principal, adquire vida ao receber a luz do sol.
Em sua boca eram depositadas as oferendas, e no alto da pirâmide era aceso o fogo do Ano Novo, no qual eles queimavam incenso e copal. O copal era dedicado ao ritual do sol e do fogo. Eles tomavam uma bebida chamada balché, mel fermentado com sementes de abóbora e favas que simbolizavam o tempo de plantio. O último triângulo formado é o primeiro a desaparecer, em um momento que volta a conduzir simbolicamente a serpente emplumada para o céu. O fogo novo era repartido em tochas e cada família recebia uma. Eram recolhidas as bandeiras e as pessoas voltavam em procissões para a casa do Senhor. Dali cada um voltava para a sua. Com o fogo novo eram queimados os montes para a preparação da terra para a lavoura. Utilizando sua sabedoria sobre os ciclos naturais, os maias conseguiram aumentar sua energia vital, aumentar sua intuição e perceber tudo como uma unidade de consciência. Tiveram a clarividência para prever que nós passaríamos pelos mesmos processos evolutivos e nos deixaram chaves para nos ajudar. A serpente cascavel, Crotalus duriçus, representa o sol na cultura maia. Tzapcan, no idioma maia, significa Tzap, cascavel, e Can, serpente. Também quer dizer 4. 4 serpentes, 4 elementos, 4 ciclos: nascimento, crescimento, amadurecimento e morte. 4 estados da natureza, 4 movimentos das ondas, os 4 pontos do espaço que formava o Sol com os equinócios e solstícios. Para os maias era um relógio solar. Cada ano em julho, quando o Sol atingia seu ponto mais alto no céu, a serpente mudava de pele, e em sua cauda crescia um novo guizo, em forma de coração, que simboliza o ano maia. Os triângulos isósceles de sua pele transformavam-se no elemento mais importante da decoração de seus palácios e pirâmides. Homologavam a perda de suas presas uma vez a cada 20 dias, com o mês ou o Inal Maia. A serpente simbolizava o movimento ondulatório e cíclico do tempo. A troca de pele da serpente e seu ressurgimento de cada ano representa a vida eterna, a reencarnação, o transformar-se em um ser novo. Os maias acreditavam que o espírito começa se encarnando em uma serpente, obrigado a rastejar na poeira da terra. Morre e renasce muitas vezes, aperfeiçoando-se até poder erguer-se do solo. Nesse momento, desenvolve as emoções, encarnando-se em um animal, e evolui passo a passo até nascer como um ser humano, obtendo a razão, o pensamento. Uma vez que o espírito se encarnou em um ser humano, deixa a forma física através de seu próprio esforço consciente e se eleva para planos superiores como um pássaro, a serpente emplumada. A história da evolução da serpente em águia é a base da filosofia maia. O homem maia se transforma a si mesmo e se faz verdadeiramente livre nesse processo eterno de evolução ascendente de consciência. A águia simbolizava o espírito. A pluma representa o elemento ar, o elemento espiritual que permite viajar sem limites e sem fronteiras pelo universo. As plumas de águia, de Quetzal ou de qualquer outro pássaro representavam estados de consciência. Quanto maior era o penacho da pessoa que o levava, maior era seu estado de consciência. Os maias ganhavam suas plumas nas iniciações, graças a seus conhecimentos. Se os iniciados passavam com sucesso pelas provas, seus mestres os premiavam com jades, turquesas, guizos de cascavéis e plumas.
A escola de mistérios de Kukulkan ensinava a elevar a energia vital, a energia da serpente. O Kundalini hindu. Uniam-se todos os centros energéticos através da coluna vertebral, com a energia da águia espiritual na cabeça. Para conseguir isso, era exigido um ato de sacrifício da vontade individual, a vontade suprema de Deus. A vontade do indivíduo, da serpente, é posta em linha com a vontade de Deus na águia. O indivíduo devia morrer para si mesmo, com o objetivo de renascer unido à consciência cósmica com o todo. Abandonar sua identidade ilusória, seu ego. Seus apegos emocionais, materiais e sexuais. Esta é a história que contam os murais maias. Mas para entendê-las, precisamos ler com os olhos do conhecimento. São necessários anos de preparação para enfrentar as provas supremas e então, absolutamente sozinhos, encontrar-se com Deus. Em nosso próximo programa, veremos a quarta profecia. Ela nos anuncia o reverdecer do planeta, quando o gelo das geleiras que se encontra nos polos se transforma em água e chega a lugares onde não esteve presente nos últimos milhares de anos. Isso mudará a forma dos continentes onde vivemos. Também continuaremos escutando o eco das vozes dos maias. Não deixe de nos acompanhar em nosso próximo programa.